Congregação amada do Senhor, meu nome é Maria do Carmo, mas pode me chamar de Carminha, e hoje a gente vai falar algo muito importante, que é sobre o mover do Espírito, o mergulhar no oceano do Espírito. Olha, veja que você pode mergulhar no oceano do Espírito, de lá retirar habilidade, inteligência, entendimento, conhecimento, para tomar as melhores decisões. Veja o vídeo até o fim e você verá que se mover nos oceanos do Espírito é algo extraordinário, é uma experiência muito forte. E como já ficou comum, né? Você, por favor, para ajudar a divulgar a palavra do Senhor, assine o canal, compartilhe, clique no sininho para ficar sabendo dos novos vídeos que a gente disponibiliza no canal. Então, nós vamos ver esse segredo da palavra de Deus, que é o mover do Espírito Santo. Desde muito tempo, o poder da criação se manifesta através da palavra de Deus, que nos dá habilidade, inteligência, entendimento, conhecimento, para poder fazer as melhores escolhas, está sempre se movendo no mover das águas. Então, o Espírito de Deus é relacionado a uma analogia entre o mover das águas e o Espírito Santo de Deus. E águas, nós vamos entender como oceano, como mares, né? E o que é oceano? Oceano é um corpo de águas contínuo que cerca a Terra. O oceano global, ele é dividido em áreas principais. Então, a gente fala de 5 oceanos, que é o Pacífico, o Atlântico, o Índico, o Ártico e o Antártico. E aqui, de cara, eu já vou fazer uma analogia com 5 ministérios que existem na igreja. É o evangelista, o apóstolo, o mestre, o profeta e o pastor. Então, 5 oceanos, 5 ministérios, será que isso tem alguma coisa em comum? Então, a analogia usada do mover do Espírito com os oceanos, ela nos ajuda a entender que são partes de um todo. Os oceanos terrenos são divididos em partes, apenas para a gente estudar, mas todos fazem parte das águas da terra. Assim, todos os ministérios provêm de Deus e fazem parte da obra de Deus. E através das pessoas, né? A gente fala ministério, fica parecendo estranho, né? Mas ministério é uma ação contínua que as pessoas, às vezes, se dedicam a explorar uma área da sua vida, exercendo alguma habilidade, algum conhecimento, algum entendimento. Mas isso não necessariamente todas as pessoas elas têm um propósito, mas nem sempre todas as pessoas têm um ministério a exercer. Mas é interessante notar que no hebraico o espírito ele é usado ruach. Ruach é a palavra para vento. Então, assim como o vento, a gente sente, ele sopra. O mover do espírito também é assim. A gente sente, mas não sabe de onde vem. Então, o espírito é da mesma maneira. As águas se movem, mas muitas vezes a gente não percebe esse movimento. Eu gostaria de relatar, né, uma experiência que eu tive. Desde o ano 2000, eu tive a oportunidade, até o ano 2017, a ir no Congresso de Porto Seguro, onde a igreja se reúne e você fica sabendo o que Deus está querendo dizer para a igreja. A gente participa de atos proféticos, é um encontro muito maravilhoso. E uma das vezes eu estava saindo de Porto Seguro, indo para Arraial da Ajuda, e tem uma balsa que separa esses dois lugares. E aí eu estava olhando assim para perto de mim. E aí eu não percebi que a balsa estava andando, parecia que estava parada. Por quê? Porque eu não estava observando o mar. Então, às vezes, dependendo de onde está o nosso foco, a gente não percebe o mover do Espírito, a gente não percebe que a gente está em movimento, que o Espírito Santo está movendo em nós. Então, eu me lembrei desta situação
porque a balsa estava se movendo, mas eu não percebi. Só quando eu desloquei o foco do meu olhar da balsa, das pessoas que estavam em frente e olhei para o mar, é que eu percebi que a balsa estava se movendo. Então, desta maneira, acontece também. Às vezes a gente não percebe que o Espírito Santo está nos guiando, que a gente está movendo, que as coisas estão acontecendo. Às vezes você foca num lugar que não dá para você perceber. Então, por que o Senhor nos exorta a estar sempre em comunhão com Ele, em comunhão com a igreja, com os irmãos? É para a gente poder ter ajuda, né, nessa percepção. Porque às vezes eu poderia até falar assim, olha, a balsa não está andando. Mas alguém que estivesse percebendo o movimento das águas ia falar, não, ela está andando sim, e iria me alertar. Então, tudo envolve movimento. E muitas vezes a gente não percebe esse movimento. Então, o mover das águas é algo assim muito incrível e a origem de todo o poder da criação está nesse movimento das águas. Então, a gente vai ver no livro de Gênesis, fala que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E aí Deus continua falando e diz que chamou a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E aí eu separei o versículo para ir lá e 2 de Pedro 3,5, que diz assim: eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste. Então, até hoje as pessoas dizem a vida teve origem na água. E aqui nesses versículos que eu li, comprova isto. E Pedro falando, olha, às vezes as pessoas esquecem que a terra foi criada pelo poder da palavra e pela água. E no Salmo 24, 1 e 2 diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Então, está testificando da importância das águas, né? E há um batismo de águas e batismo no Espírito Santo. O que é batismo? É imersão. Então, eu vou ler umas passagens aqui para nos ajudar a refletir. Na verdade, Jesus disse que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Então, isso está iniciando a conversa, né, de Jesus com Nicodemos, que Jesus falou, é necessário nascer de novo. Ele não entendia, como assim? Eu vou voltar para o ventre da minha mãe está até morta, isso é impossível. E Jesus, então, naquele diálogo maravilhoso, ele nos diz, né, em 3,16, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que me pereça tenha vida eterna. Então, Deus mesmo está disponibilizando para nós essa experiência, essa vida, né? Que a gente, então, nasce da água do Espírito. O nascer da água aqui está simbolizando o batismo, no qual você é imerso em água e assume o compromisso público que você, então, a partir de agora, está seguindo Jesus. E o batismo no Espírito Santo é quando você fala para o Senhor, Senhor, eu quero mergulhar no oceano do teu Espírito, e o Senhor, então, dá de presente, não é merecimento, não tem essa história, se eu merecer, se eu fizer tudo certo. Não, se você crê, aceitou Jesus, o batismo no Espírito Santo está disponível para você, que é a imersão nas águas do Espírito, no poder do Espírito Santo. E aí a Bíblia relata outras duas experiências. O que isso vai mostrar? Que há vários tipos de mover no Espírito. Começa com o batismo, né? Que você se imerge nas águas. Depois tem
relatado lá em João 4,14, aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Então, em você é instalada uma fonte, a fonte do Espírito Santo, e ela vai jorrar para a vida eterna. E depois ele fala de um outro momento que está em João 7,38, que é algo mais. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Então, primeiro a fonte. Eu costumo dizer que é energia potencial, né? Está lá uma fonte. Então, você está a uma certa altura. Então, tem um potencial de energia. E quando você resolve se deslocar, aquela energia potencial se transforma em energia cinética. Cinética vem de movimento. Então, as coisas vão acontecer. Primeiro, o Espírito Santo, quando você crê em Jesus, ele se faz uma fonte de comunicação entre você e Deus. E depois, num outro momento, aquilo já flui e se transforma num rio, né? Então, assim, o rio que corre do seu ventre. Então, é algo extraordinário essa experiência no mover das águas, no mover do Espírito Santo. E aí eu peguei mais 2 versículos também, que está lá em Apocalipse, no último livro, para falar desta fonte de água viva, porque o Cordeiro que está no meio do trono vai nos apacentar, e ele servirá de guia para as fontes vivas das águas, e Deus limpará de olhos toda lágrima. Então aqui está falando de uma promessa, que o Senhor nos guia a essas fontes das águas vivas. E também lá no Apocalipse 21,6 diz assim: está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, é o princípio e o fim, a primeira letra e a última do alfabeto grego, aqui no caso, né? A quem quer, né? Qualquer pessoa que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Então, esse mover do Espírito, como nos oceanos do Espírito, como a água, a terra foi criada a partir da água, a partir da palavra, o Espírito Santo é como mover, a gente pode não perceber que está movimentando, como eu contei a história lá de Arraial da Ajuda, né? Você entrar na balsa e não perceber que ela está andando, mas ela está, e assim na nossa vida, muitas vezes a gente pode não perceber que estamos em movimento, né? Então, o Senhor tem água viva, fonte. A água é a fonte da vida, então a água viva, Jesus é essa água viva, ele é a fonte, né? Então, aí assim, a gente está falando do Espírito, está muito bonito, muito legal, mas existem algumas coisas que nos impedem de fluir nesse mover do Espírito. Então, eu peguei aqui 2 versículos que vai falar um pouquinho por que às vezes a gente não percebe o movimento, por que às vezes a gente sente que as coisas não estão acontecendo. Aí eu achei lá em Êxodo 6,9 a palavra que diz: desse modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram Moisés por causa da angústia de espírito e da dura servidão. Então, se você está numa situação muito angustiosa, você está em escravidão, você está assim oprimido, isso pode dificultar. Mas tudo tem saída. Aqui a gente falou de uma possível situação que te impede de ver o movimento. Mas está escrito que o Senhor, ele está com os olhos atentos para perceber, e ele sabe tudo o que está acontecendo conosco. Mas você então vai se achegar a ele e falar: Senhor, eu estou meio perdida aqui, eu não estou percebendo o teu movimento. E ele é que faz o querer e o proceder. Ele faz infinitamente mais do que queremos ou pedimos. E o amor dele é derramado em nós pelo Espírito Santo de Deus. E esse amor que vai abrir os nossos olhos, é com esse amor que a gente vai perceber esse mover das águas, esse mover do Espírito, e a gente poder se entregar ao oceano do Espírito, que é deixar essa fonte de água viva
ela, né, fluir para a eternidade e o Espírito Santo fluir de nós como um rio. Então, às vezes a angústia, a servidão nos impede, mas o Senhor é o verdadeiro libertador. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, Ele mesmo é a solução para essa situação. Quando estamos em angústia de espírito e dura servidão, é Jesus que provê a saída, é Ele que dá a condição da gente se agarrar a Ele e sair dessa situação. Também tem lá falando, Davi, na sua fuga, né, diante de Saul, que o perseguiu, que o quis matar de todas as maneiras, num certo momento, ele ajuntou 400 homens numa caverna chamada Caverna de Adulão, e esses homens que estavam junto com ele eram homens que estavam em aperto, que estavam endividados, todo homem de espírito desgostoso. Então ali criou esse grupo de pessoas, né? Eles ajudaram a Davi, mas aqueles homens eram, digamos, eles tinham um espírito desgostoso. Então, eles, numa oportunidade, quiseram se revoltar contra Davi. Então, quando as pessoas estão endividadas, estão amargas, estão de espírito desgostoso, estão em aperto, também, nesse momento, as pessoas podem não perceber o mover do Espírito Santo. Mas nós vamos nos achegar cada vez mais, vamos ficar, como diz, grudadinho em Jesus, e dessa maneira a gente vai perceber. E como que a gente, né? Eu já falei, como é que a gente percebe? Estando agarradinho, juntinho. Então a gente vai fazer como? Buscando ao Senhor, né? Então, essa forma de buscar através do ensino, do estudo bíblico, através da palavra de Deus, da leitura, da oração, da meditação, do estar congregando, do conviver com as pessoas, estar exposto à palavra de Deus. Porque, de outra maneira, se você não se expõe à Bíblia, à palavra de Deus, você não consegue ser influenciado. Eu vou até falar que eu estou terminando meu mestrado e é em Sociologia da Religião. E, na verdade, o que a gente percebe é exatamente, se as pessoas não frequentam as cerimônias religiosas, na verdade, eu estou tratando de cerimônia religiosa, mas aqui a gente pode transpor. Se você não se expõe a Jesus, você não vai saber o que ele vai dizer sobre aquele assunto. Então, você não... A solução você não vai conhecer porque você não está buscando essa solução. Então, você tem que se expor à palavra de Deus. Ao expor, você vai compreender, vai entender e vai achar soluções, né? E o Senhor está ali de braços abertos para nos socorrer, porque está escrito: eis que estou convosco, nunca jamais te abandonarei. Esse é o nosso Deus, Ele está sempre conosco. E se Deus entregou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, quanto mais a gente que já aceitou Jesus, Deus tem prazer em se relacionar conosco. Jesus tem prazer em nos conduzir, em mostrar o caminho para a gente. E quando eu citei a questão de sabedoria, entendimento, inteligência, é porque está lá em Êxodo. O Senhor falou para Bezaleel e a Oliabe que a ele seria derramado sabedoria, inteligência, entendimento e sabedoria para saber aquilo que eles haviam de fazer. Deus mostrou para Moisés o modelo do templo. Então Moisés teve essa revelação, ele recebeu o desenho do templo. E eu gosto de lembrar disso de uma forma muito legal, porque eu trabalhei 40 anos como engenheira eletricista e, às vezes, eu estava no meio de um problema de solucionar uma questão e, às vezes, Deus mesmo, num sonho de noite, mostrava. Então, Deus mostrou para Moisés
o desenho do tabernáculo que ele deveria construir. E ele levantou pessoas, que foi principalmente Bezaleel e Oliabe, para fazer essas coisas. Eles ainda não tinham visto o desenho do templo. Então Deus capacitou, Deus chamou, Deus deu a eles habilidade de trabalhar, deu a eles inteligência, deu sabedoria, deu entendimento, porque eles se dispuseram a trabalhar. Então, quando você se conecta com o Senhor, é o que falou, você tem uma fonte que jorra para a vida eterna. E à medida que você vai desenvolvendo o seu relacionamento com o Senhor, o que acontece? Rios de água viva fluem de você. Por quê? Porque você vai se deixar levar pelo oceano do Espírito. Mais uma ilustração, né? Eu tenho um amigo chamado Sadi Hashevsky, é uma pessoa muito, muito sábia. Ele tem 85 anos. Eu tive a oportunidade de fazer um curso com ele. E então é uma pessoa maravilhosa. Vocês podem até procurar aí na internet, que tem vários vídeos dele, chamado Sadi Hashevsky. Então ele fala, olha, você tem que se entregar, esse mover do Espírito. Os homens atribulados, quando você está aqui em escravidão, você está em aperto, aquilo te tira do sério. Mas o que você vai fazer? Você vai procurar se acalmar, se deixar levar pelo mover do Espírito. E uma ilustração muito legal é como é que a gente boia. A gente boia deixando a água por aqui, né? Você se entrega na água, você deita na água e você não pode ter medo, senão você logo afunda. Mas quando você confia, você sabe que aquilo ali, aquela água vai te fazer boiar, porque ela está penetrando aqui essa parte aqui, você se entrega. E aí você pode se acalmar, você pode se entregar àquele movimento para receber a direção e a orientação de Deus, do Espírito Santo. Então, eu queria, assim, deixar, né, para essa semana essa reflexão. O mover do Espírito é como você boiar, é você se deixar levar pelas águas do Espírito. E Jesus mesmo, através do Espírito Santo de Deus, que hoje está na terra, quando ele morreu e ressuscitou, ele deixou o Espírito Santo. Então, se você se conecta com ele, uma fonte é instalada no seu espírito. E se você se deixa, se entrega mais, rios de água viva fluirão de dentro de você. Então, há uma entrega, há um soltar, há um se deixar levar nas águas do Espírito, e o Senhor vai direcionar, assim como ele fez com Bezaleel e Oliabe, que deu sabedoria, inteligência e entendimento. Eu não estou falando aqui só de você ficar zen, né? Se entregar. É claro que relaxar, meditar é uma coisa legal, uma coisa boa, mas o Espírito Santo de Deus, por que fala mover das águas? Não são águas paradas. O mover das águas te conduz, te leva de uma situação a outra. Lembra que eu falei no começo da energia potencial e depois da energia cinética? Energia potencial é assim, você se conecta ao Senhor e depois você se solta, aquilo gera um movimento, e com esse movimento, você então, se entregando ao Espírito Santo, você receberá as revelações do Espírito Santo. Mas isso exige o quê? Existe uma ação, existe um movimento, existe o que a gente fala, os sinais seguirão os que crerem. Então você vai ter que dar um passo. Eu estou cansada, eu não consigo ler a Bíblia. Dá um passo, leia a Bíblia andando. Aí você deu esse passo, o Espírito Santo vem, toma essa atitude que é muito legal, e ele vai
criar um movimento, criar uma coisa nova. E o mover do Espírito vai gerar trabalho, vai gerar ação e mudança naquele estado que você estava. Então, é algo assim muito tremendo quando você relaciona o mover do Espírito com, né, o mover das águas, da criação, do movimento, da disposição, do se entregar ao Senhor, o de confiar e o Senhor produzir em nós aquilo que ele anseia por produzir, é que a gente faça as boas escolhas, é que a gente se deixe mover pelo Espírito Santo, e com isso a gente vai ser transformado e a gente vai passar de uma situação para outra, até que a gente já consiga, pela experiência, pela confiança, o acreditar em Deus. Então você não vai esmorecer, você vai sempre ter mais um passo para dar, porque você sabe que esse Deus jamais te abandonará, você sabe que Ele está contigo, que esse se entregar ao mover das águas do Espírito vai produzir transformação na sua vida, vai produzir um efetuar, vai produzir muita coisa. E aí você vai caminhar, você não vai parar, porque você está vendo o resultado, você está vendo que está acontecendo, que as coisas estão mudando. Então eu queria assim chamar a reflexão essa semana. Solte-se no mover do Espírito. Experimente boiar nas águas do Espírito, se soltar na mão de Deus, Ele vai te conduzir, Ele vai te levar a situações que vai te capacitar a ter sabedoria, inteligência, entendimento, conhecimento para superar aquela situação. Se você ainda não conhece Jesus como seu Senhor e Salvador, você pode orar agora e pedir para Ele vir fazer morada no seu coração, recriando o seu espírito, e você será salvo, e Ele te guiará às águas tranquilas, e você fará as melhores escolhas com sabedoria, entendimento, inteligência, conhecimento. E se você já conhece o Senhor, Jesus como o Senhor e Salvador, e quer se aprofundar na palavra de Deus, você pode, escrever para o meu e-mail, pode combinar um dia e hora de fazer esse estudo online. Meu e-mail é carminha47@gmail.com.br, e aí essa semana vamos nos soltar no mover das águas, porque através das águas houve a criação. O mover, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, e disse Deus, haja luz e houve luz. Este é o mesmo princípio de criação. Então você se solte nas águas do Espírito, você boie, nas águas do Espírito, nessa fonte que o Espírito Santo instalou no seu coração para a vida eterna, nesses rios de água viva que pode fluir em você à medida que você vai se entregando, confiando cada vez mais. E aí você verá que Deus mesmo vai te capacitar, vai te dar sabedoria, inteligência, entendimento para cada situação. Você dá um passo e o Senhor vai revelando. Você vai andando e Ele vai revelando, e você então vai saindo de cada um dos seus apertos, da situação de escravidão, de todas aquelas situações que eu falei aqui, que Moisés diz que o povo estava em aperto, estava em escravidão, os caras das cavernas de Adulão estavam de espírito angustiado, estava isso e aquilo. Mas quando você se entrega ao Espírito Santo, essa situação muda. Então, eu gostaria muitíssimo de você refletir sobre isso, e que Deus possa te abençoar e a toda a sua família. Tenha uma ótima semana, e em nome de Jesus, o Messias de Israel, solte-se, boie nas águas do Espírito, entregue-se a Jesus. Se você ainda não o convidou para fazer morada no seu espírito, o convide agora, aproveita este momento e o convide agora, porque Ele não nega a ninguém, Ele quer que todos sejam alcançados. Então, em nome de Jesus, tenhamos todos uma boa semana. Muito obrigada. E vai lá, compartilhe essa palavra, inscreva-se no canal, clique no sininho, e a palavra pode servir para mais alguém. Então, no nome santo de Jesus, muito obrigada. Deus te abençoe. Amém.